Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Peço desculpa aí a você, essa dificuldade de falar. Eu acredito que você já tinha percebido isso em outros vídeos, a minha dificuldade de estar respirando. É porque nós fomos acometidos aí do coronavírus, mas estamos no processo de cura, de melhora. Cada dia tenho melhorado mais, não precisei ficar internado, apenas isolado em casa, nessa casa onde eu estou, que é a casa da minha sogra está na minha casa, eu estou aqui, né? Então, por isso, desculpa aí essa dificuldade, né? Eu tenho procurado colocar o gabarito também para vocês lá no Classroom e acredito que vocês tenham acessado, tenham feito os exercícios. Na semana que vem nós temos uma prova de filosofia, sociologia e história e vamos então falar hoje sobre os sofistas e depois vamos gravar mais um vídeo para falar sobre Sócrates e aí a gente termina a nossa matéria de filosofia dentro desse módulo, né? Então vamos lá, né? Os sofistas, eles são os filósofos, ou melhor, não filósofo, né? Como a própria palavra sofista diz, eles são os sábios. Os sábios que vieram logo depois dos filósofos da natureza. Enquanto os filósofos da natureza buscavam compreender a origem de todas as coisas, o arquê, né, a essência formadora de tudo que existe, os filósofos sofistas deixaram isso de lado e trouxeram a discussão filosófica para o campo social, né, para o campo das relações humanas e principalmente para o campo da discussão, da argumentação sobre as questões relacionadas à verdade, né? Uma verdade que para os sofistas ela era relativa e para outros ela nem existia. Sim, os filósofos sofistas passeavam ali entre o niilismo, né, do não crer na existência das coisas e também do relativismo. Acreditavam que a verdade não existe, verdades absolutas não existem e as verdades, né, elas são relativas. Protágoras, por exemplo, um dos grandes pensadores sofistas, ele vai dizer que não existe verdades absolutas porque tudo vem do próprio homem, né? Para ele, os humanos são a medida, né, de todas as coisas. Tá? Todas as coisas que são e todas as coisas que também não são. Para Protágoras, o que ele quer dizer com isso? O argumento mais forte é que vai tornar as coisas reais. Aquelas pessoas que sabem argumentar bem sobre uma questão vai convencer as outras pessoas que aquilo é verdade. E ele também vai defender que cada ser humano está muito propenso a ser seduzido, né, pela boa retórica, pela boa fala, né, pelo bom discurso. Então, a partir desse sentido, desse conceito, desse pensamento, é que Protágoras vai dizer que é o homem que determina isso. E quando ele fala o homem, ele está falando do indivíduo, o indivíduo portador da palavra, o indivíduo portador da oratória, aquele que fala, né, o dono da narrativa. Se você se apropria da narrativa e consegue construir uma ideia sobre ela, aquilo pode ser, né, e aquilo vai se tornar verdade para um grupo de pessoas. A gente percebe e entende também que esses sofistas eles vão estar no momento em que a Grécia está debatendo democracia, está discutindo política na ágora, né? Então, aquele que tinha o poder do discurso, aquele que tinha uma boa oratória, sabe, poderia convencer os seus adversários de que aquilo que ele estava falando era verdade e tornar aquilo lei. O próprio Protágoras, né, foi um desses homens legisladores. Então, os sofistas, que até então, para muita gente, são considerados como filósofos malditos, né, porque inventam verdades, mas a gente tem que entender o contexto. Os sofistas, eles ensinavam os filhos das elites a discursar. E daí também vem uma crítica, né, de que essa filosofia sofista não era para os pobres, até porque eles cobravam para isso.
e cobravam porque faziam disso uma profissão. Eles eram filósofos itinerantes, né? Iam de cidade em cidade ensinando e cobravam por isso. São os professores da época, né? E você sabe muito bem que a ideia de que ser professor, principalmente de história, ser uma profissão, é uma coisa muito difícil para algumas pessoas, né? Tem gente até que pergunta: professor, o senhor só dá aula, o senhor não trabalha, não? Né? Então, isso talvez tenha vindo lá das críticas que Platão, Sócrates tenha feito sobre os sofistas. Mas a verdade é que os sofistas foram extremamente importantes para a filosofia grega, porque eles trazem, né, o debate para essa questão humana. Sai daquela ideia cosmológica, né, da busca pela physis, a busca pelo arquê, né, e traz para as discussões da própria polis, né, a discussão sobre as questões da sociedade. Um outro grande sofista é Górgias, né? Górgias, ele vai argumentar da seguinte questão. Górgias, ele vai dar origem ao que a gente chama de ceticismo, né? Para Górgias nada existe, né? Para ele tudo é relativo, para ele as coisas não são verdadeiramente como são, né? Parte do princípio de que o que torna uma coisa real é o poder que você tem de argumentar sobre aquelas coisas. Você vê que Górgia, ele foi tão importante que até hoje muita gente acredita que Helena, né, foi a que provocou a guerra de Troia, né? A Troia contra as outras polis gregas. Muita gente acredita, você cansa de ver filmes e mais filmes que contam essa história, né? Mas Górgia, ele fez um discurso fazendo com que as pessoas acreditassem nisso mesmo. Ele queria que as pessoas achassem que Helena foi culpada. Hoje a gente sabe que, na verdade, aquilo foi uma disputa por uma área econômica, né? Pela rota marítima e comercial, mas você vê como é poderoso. E vê uma outra coisa importante também, poderosa nesse discurso. O político hoje, por exemplo, ele transforma qualquer coisa que ele quer em verdade para muita gente. Basta da forma como ele coloca as palavras, como ele constrói, né, o seu argumento, fazendo daquilo uma verdade. Quando, por exemplo, o cara diz que, olha, eu roubei mesmo, poxa, mas eu fiz. Né? Se você usa isso hoje, se você tem isso hoje, é porque eu fiz isso. Olha, claro, nós prendemos muita gente, torturamos muita gente, mas se nós não fizéssemos isso, talvez você hoje não tivesse o que você tem. Talvez você não pudesse usufruir das coisas que você usufrui. Né? Então você percebe que é da forma como você coloca. Né? Essa semana mesmo eu vi um político falar que eu jamais criaria uma política que pudesse defender os meus, né? A minha preocupação é com a nação. Né? E logo depois o político coloca num cargo importante uma figura muito ligada à sua família, quando a sua família, naquele momento, está sendo investigada. Né? Você vê o outro político que diz que todo o tempo eu lutei em favor do trabalhador, né? Mas os patrões não gostavam disso. E os patrões me perseguem e os patrões não deixam que eu fale, porque eles não querem que eu defenda você. Veja uma outra coisa importante que os sofistas ensinaram aí, não só o poder da oratória, mas a dialética, né? A ideia de lados opostos que precisam existir para que um possa valorizar o outro. Né? Se eu defendo o vermelho, então alguém tem que defender o azul e tornar o vermelho, né, algo demoníaco. Se eu defendo uma ideia que vai para um lado direito, então aqueles que vão para o lado esquerdo estão endemoniados, e vice-versa. Né? E se eu defendo o que vai para o lado esquerdo, aqueles que estão indo para o lado direito provavelmente estão indo para o inferno. Então, cria-se, né, as oposições muito comuns hoje na internet e que acabam norteando praticamente todo o debate político, né, não só na televisão ou na Câmara dos Deputados, mas também no teu Facebook. Né? Então, a gente percebe como que o sofismo
contribuiu e contribui ainda hoje para essa coisa da discussão, né, para essa coisa de você buscar uma verdade, ou até mesmo, quem sabe, né, fantasiar essa verdade para que aquilo possa se tornar uma verdade para muitos. A gente entende que os sofistas ensinavam os políticos, os filhos dos nobres, né, a fazer política, porque era importante naquela época. O que discursava melhor na ágora eram os que mais sabiam, né? Então, para eles, nada existe, nada é o que é. Tudo depende muito da forma como você fala, da forma como você discursa. Tem uma coisa também que é importante, que eu particularmente acho muito importante nos sofistas, é que eles nascem dentro de um espaço democrático, né? E a democracia ateniense, ela não era uma democracia como nós conhecemos hoje. A gente sabe que ela tinha suas limitações. Por exemplo, ideias, mulheres, escravos ou pessoas que não pertenciam à cidade de Atenas não tinham direitos, né? Então, era uma democracia um pouco limitada, né? Então, mas é importante isso porque esse discurso permite a qualquer um fazer, desde que você aprenda, desde que você aprenda a falar, a discursar. E a ideia de você não ter uma verdade absoluta faz com que você preste um pouco mais de atenção na verdade do outro, né? Se para Gorgias e Protágoras cada indivíduo tinha sua própria verdade, então cabe a mim procurar entender a verdade do outro. Como, por exemplo, um indivíduo que acredita num Deus absoluto, num Deus que é verdade absoluta, como pode ele então achar que as coisas são relativas? Mas para que eu entenda isso, é preciso entender a fé dele. Ele crê em algo que é absoluto. A partir do momento em que ele acha que tudo é relativo, esse ser que ele crê ser absoluto e que construiu verdades morais absolutas, passa a não existir. Então é preciso compreender, primeiramente, de onde vêm as ideias, de como é que esses homens formaram as ideias, para que a gente possa entrar num debate e quem sabe até mostrar, né, a nossa verdade como uma das verdades dentre tantas as outras. Os sofistas entendem que tudo é uma construção social. Eles entendem que não há verdades absolutas, que a sociedade constrói ao longo do tempo. E quando a gente entende isso, a gente consegue entender talvez os nossos pais, que têm uma certa dificuldade de entender como que essa juventude hoje se move, quais são os interesses, os desejos dessa juventude, quando na juventude deles, eles não podiam imaginar que eles fossem um dia, fossem capazes ao menos de discordar de alguma coisa. Por isso a gente precisa entender a verdade deles e de como eles construíram essa verdade. Imagine você, naquele tempo, né, um jovem de elite, sentado à mesa com seus pais, e de repente começar a discutir sobre democracia, começar a discutir que a verdade, ela não é absoluta. Tudo bem, pai, tudo bem, mãe, mas é possível encontrar a essência desta verdade. É possível que a gente pense tanto sobre aquilo, a ponto de encontrar talvez a fonte que gera esta verdade. Aí o pai certamente vai perguntar para esse jovem ateniense, né, e de onde você tirou essas ideias? Aí ele diz, é porque eu ouvi Sócrates. E aí você imagina o que esse pai vai dizer para esse filho. Eu acho que Sócrates precisa morrer. Sócrates é o nosso tema, é a nossa próxima discussão. Sócrates, ele é o parteiro, aquele que busca fazer com que você não só absorva aquilo que é verdade, mas que você possa dar à luz aquilo que verdadeiramente vale a pena e aquilo que verdadeiramente pode vir a ser a tua verdade. Um abraço, depois a gente volta.